Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu posso orar por você hoje? Eu creio que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus tem uma palavra específica para você nesse momento. E eu creio que você vai sair dessa mensagem diferente do que você entrou, com mais fé, mais esperança, mais confiança no Senhor. Então vamos fazer essa oração juntos agora. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ó Deus, eu sei que o teu olhar está sobre a vida de cada um. Tu conheces cada situação, cada dor, cada luta. E eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa através dessa palavra. Que o teu Espírito Santo traga conforto, esperança e fé. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo e Ele está te dando mais uma oportunidade. Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de confiar em Deus, quando você não entende o que Ele está fazendo. Quando você olha para a sua situação e nada faz sentido. Quando você ora, clama, mas parece que nada muda. Quando você sente que está andando em círculos, e aí você se pergunta: Senhor, o que Tu estás fazendo? Vamos ler juntos mais uma porção da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou assim: isso não faz sentido? Quantas vezes você já questionou os caminhos de Deus? Quantas vezes já disse assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Eu quero te dizer hoje, Deus está preparando algo maior do que você pode ver, maior do que você pode entender e do que você pode imaginar. E muitas vezes Deus precisa te levar por caminhos que você não escolheria para te preparar para o destino que Ele planejou para você. Eu sempre gosto de voltar na história de José. Eu aprendo muito com essa história. José teve um sonho de Deus. Ele viu no seu sonho que seria grande e que os seus irmãos se curvariam diante dele. Mas o que aconteceu depois do sonho? Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente e foi preso. José passou anos na prisão e durante todo esse tempo ele poderia ter pensado: Deus, isso não faz sentido. O Senhor me deu um sonho, mas eu estou vivendo um pesadelo. Mas o que José não sabia é que Deus estava preparando algo maior. Deus estava usando o poço para prepará-lo para o palácio. Estava usando a prisão para preparar José para o poder. A traição dos irmãos estava sendo usada por Deus para preparar José para salvar uma nação inteira da fome. José não entendia naquele momento, mas Deus estava trabalhando. E hoje eu vim aqui te dizer, Deus está trabalhando na sua vida também. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende,
mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está preparando algo maior. Escreva isso aqui nos comentários. Deus está trabalhando. Amém? Declare isso se você crê. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez esteja numa espera que parece não ter fim, ou esteja numa situação que não faz sentido aos olhos naturais. Mas eu quero te dizer que não desista, não perca a sua fé, não solte a mão de Deus, porque Ele está preparando algo maior do que você pode ver. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Venha fazer parte do nosso canal no WhatsApp, Minuto com Deus, onde você vai receber o link do vídeo do dia direto aí no seu WhatsApp. É uma forma da gente estar mais perto também, irmãos, em oração, dando os avisos e comunicando as novidades do nosso ministério. O link para você fazer parte vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e de se inscrever. Agora eu quero te dar 3 verdades sobre confiar em Deus quando você não entende. Primeira verdade: os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe e Ele entende o que você não entende. Então pare de tentar entender tudo, de querer todas as respostas. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Segunda verdade: Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Muitas vezes Deus trabalha nos bastidores, no silêncio. Ele trabalha de maneiras que você não percebe. Mas isso é um fato. Ele está trabalhando. Então, não julgue pela aparência, pelo que você vê. Confie que Deus está agindo. Terceira verdade: o que Deus está preparando é maior do que o que você está passando. A dor de hoje não se compara com a glória de amanhã. O deserto de hoje está te preparando para a terra prometida de amanhã. A espera que você está tendo hoje te prepara para a bênção que ainda virá. Então não desista no meio do caminho, não pare antes do milagre. Confie que o melhor ainda está por vir. Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar quando nós não estamos entendendo. Você quer respostas, você quer entender o porquê. Você quer saber quando vai acontecer. Mas a verdade é que você não precisa entender para confiar. Não precisa de todas as respostas para ter fé. Você só precisa saber uma coisa: Deus é fiel, Deus é bom e Deus está no controle de tudo. Então, eu quero que você reflita nessa palavra. Onde você precisa confiar em Deus, mesmo sem entender? Qual é a área da sua vida onde você precisa soltar o controle e entregar para Deus? Qual é a situação que você precisa parar de tentar resolver sozinho e deixar Deus agir? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva em qual área você precisa confiar em Deus hoje. Porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida e eu creio que Deus vai agir. E a partir de hoje, pare de tentar entender tudo, pare de querer controlar todas as coisas, de se apoiar no seu próprio entendimento e comece a confiar verdadeiramente no Senhor de todo o seu coração. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e a palavra diz que Ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, Ele vai te guiar, vai te direcionar e te levar para o lugar que Ele preparou para você. Hoje eu declaro sobre a sua vida: Deus está preparando algo maior. Algo que você não pode ver ainda, que você não pode entender, mas algo que vai valer a pena cada dia de espera, cada dia de luta, de fé, porque o que Deus preparou para você é maior do que tudo que você já passou. Amém? Vamos orar juntos agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém,
é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Se você se lembrou de alguma situação ou de alguma área da sua vida, como eu falei, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está preparando algo maior na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo ou que está simplesmente ouvindo essa palavra. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos dos teus caminhos, pelas vezes em que quisemos controlar tudo, ou quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Lava-nos em tua poderosa presença. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor nos conceda fé para continuar, para confiar em Ti mesmo sem entender. Que o Senhor nos dê paz no meio da espera, nos dê esperança em meio às lutas. Que cada pessoa que foi hoje alcançada por essa palavra, Deus, saiba que o Senhor está trabalhando, mesmo quando elas não conseguem enxergar. Que cada um confie naquilo que o Senhor está preparando. Nós cremos na Tua palavra, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória eterna. Eu oro por essa pessoa que está passando por um tempo de espera, por aquele que está num deserto, por essa pessoa que está numa situação que aos olhos dela não faz sentido. Dê fé para que elas continuem confiando em Ti. Dê paz ao coração dela, Pai, para que ela possa descansar no Senhor. Coloca esperança nesse coração, para que ela não desista, que ela veja que o Senhor está preparando algo maior, que ela experimente no tempo certo a Tua fidelidade e que ela possa testemunhar do Teu poder. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição desse vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Deus vai falar com você nesse momento. E eu creio que você vai sair desse vídeo aqui totalmente diferente do que você entrou. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo. E Ele está te dando mais uma oportunidade. Por isso, se você puder fazer isso agora, já comece o seu dia declarando aqui nos comentários: obrigado, Senhor. E já comece o seu dia com gratidão. Amém? Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre onde você está colocando a sua confiança. Porque a confiança é como uma moeda espiritual e você precisa ter muito cuidado com quem você empresta essa moeda. Porque tem gente que vai te cobrar juros altíssimos. Tem pessoas que vão te deixar endividado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você já se sentiu desqualificado por alguém? Já ouviu palavras que fizeram você duvidar de si mesmo? Já teve alguém que te fez sentir pequeno, incapaz, inferior? Se a sua resposta é sim, escuta essa palavra. Porque hoje eu quero te mostrar que a opinião deles não define o seu valor. Vamos ler juntos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os homens, ficou indignado com ele e perguntou:
por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. Olha a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias desafiando o exército de Israel, algo se levantou dentro dele. Ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha armadura, não tinha treinamento militar e não tinha currículo de guerra. Mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha um histórico com Deus. Mas quando o irmão dele, Eliabe, ouviu Davi falando, ele não o encorajou. Ele não disse assim: vai lá, irmão, eu acredito em você. Não, ele o desqualificou. Ele disse: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua presunção. Presta atenção, irmãos. Ele atacou o caráter de Davi. Ele diminuiu o trabalho que Davi fazia e questionou as intenções do coração de Davi. Entenda uma coisa. Infelizmente, as pessoas mais próximas de você, às vezes, são as que mais vão te desqualificar. Porque elas te conhecem como você era, não como Deus está te transformando. Elas te veem pelo passado, não pelo futuro que Deus preparou para você. Elas te julgam pelas suas limitações, não pelo seu potencial. Eliabe viu Davi como o irmão mais novo que cuidava das ovelhas, mas Deus via Davi como o futuro rei de Israel. Eliabe viu presunção, só que Deus viu a fé. Eliabe, o irmão de Davi, viu maldade, mas Deus viu a coragem de Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que a limitação deles se torne a sua insegurança. Não pegue emprestado a descrença deles. Não aceite a narrativa deles sobre quem você é. Porque quando você se apega na confiança das pessoas, quando busca validação nelas, você está pagando um empréstimo com juros altíssimos. Porque as pessoas têm fundos insuficientes. Afinal, todos nós somos limitados. As pessoas não têm o que você precisa. Elas não podem te dar o que só Deus pode te dar. Deus é infinito, Ele não falha. As pessoas são limitadas, estão sempre falhando. Agora repare na resposta de Davi. Ele não entrou numa discussão longa, não tentou se justificar. Simplesmente ele disse: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. E depois ele se virou e foi falar com outras pessoas. Ele não ficou preso ali na opinião de Eliabe. Davi não deixou que a descrença do irmão o paralisasse. Ele agiu com sabedoria, com a sabedoria que Deus havia colocado nele. Sabe, tem gente que você precisa parar de tentar convencer. Tem gente que nunca vai acreditar em você, que sempre vai te ver como você era e não como você está se tornando. E você não pode desperdiçar sua energia tentando provar seu valor para quem já decidiu te desqualificar. Depois dessa palavra, eu te indico a ir lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, que vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo, porque o tema do Minuto Reflexão de hoje é esse: pare de ser controlado e moldado pela opinião dos outros e comece a se guiar pela opinião de Deus. Assista lá, pois vai edificar muito a sua vida e você vai receber motivação e força do alto. Depois dessa interação com seu irmão, Davi foi até o rei Saul e Saul também tentou desqualificá-lo. Olha o que Saul disse: você não pode enfrentar esse filisteu. Você é apenas um jovem
e ele é um guerreiro desde a juventude. Saul olhou para as credenciais de Davi e disse: você não tem o que é preciso. Mas Davi não aceitou essa sentença. Ele disse: eu cuidava das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o golpeava e arrancava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o golpeava até matá-lo. Eu matei leão e urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você percebe o que Davi fez aqui? Ele usou o seu passado como currículo. Ele usou as batalhas que ninguém viu como credencial para a batalha que todos estavam vendo. Ele disse: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e esse gigante vai ser como um deles. Receba essa verdade no seu coração, meu irmão, minha irmã. Coisas que os outros usam para te desqualificar são exatamente as coisas que Deus usou para te qualificar. Eliabe desprezou o fato de Davi cuidar de ovelhas, mas foi cuidando de ovelhas que Davi aprendeu a lutar. Foi lá no campo, sozinho, sem plateia, que Davi desenvolveu coragem. Foi enfrentando leões e ursos que Davi se preparou para enfrentar gigantes. Então, pare de desprezar o seu processo. Pare de ter vergonha da sua jornada. Pare de achar que você não está qualificado porque o seu caminho foi diferente do caminho do outro. Porque Deus estava te treinando o tempo todo. E Ele estava te preparando nas batalhas que ninguém viu para a vitória que todos vão ver. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. Ele disse assim: você precisa se vestir como eu. Você precisa lutar do meu jeito. Mas Davi experimentou aquela armadura e disse: eu não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E ele tirou tudo. Olha isso. Tem muita gente que está tentando te fazer ser quem você não é. Muita gente tentando te colocar numa armadura que não serve em você. Muita gente está dizendo assim: você precisa fazer do meu jeito. Você precisa seguir o meu modelo. Precisa ser como eu. Mas Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te chamou para ser você, com a sua história, com as suas experiências, com o seu jeito único de fazer as coisas. Então, pare de tentar se encaixar na armadura de outra pessoa. Pegue a sua funda, pegue as suas 5 pedras e vá do jeito que Deus te preparou exclusivamente. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante o desprezou. Ele disse: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus? Ele olhou para Davi e viu um menino. Mas Davi olhou para Golias e viu mais uma oportunidade de Deus se glorificar. E Davi disse algo poderoso: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Toda esta assembleia saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Você percebe a confiança de Davi? Ele não estava confiando em si mesmo. Ele não estava confiando na opinião de Eliabe, na aprovação de Saul. Ele não estava confiando na aceitação de Golias. Ele confiava em Deus. E essa é a única fonte de confiança que você precisa ter. Porque quando você coloca sua confiança nas pessoas, você fica à mercê da opinião delas. Quando elas te elogiam, você se sente bem. Quando elas te criticam, você fica mal. Você vira uma folha ao vento, sendo levado para lá e para cá por tudo que dizem sobre você. Mas quando você coloca sua confiança em Deus,
Quando você se ancora nele, você tem estabilidade. Não importa o que eles dizem, não importa se acreditam ou não, e não importa se eles te apoiam ou te abandonam, porque o seu valor não vem deles, vem de Deus. Davi matou Golias com uma pedra. Eu repito, uma pedra. Enquanto o gigante tinha espada, lança e armadura, Davi tinha uma pedra e a presença de Deus. E isso foi suficiente. Porque quando Deus está com você, você não precisa do que eles têm. Não precisa da aprovação deles, da validação deles. Reflita sobre isso hoje. Onde você está colocando a sua confiança? De quem você está buscando opinião? Quem você está deixando definir o seu valor? Porque se você está buscando validação nas pessoas, você vai ficar endividado. Vai pagar juros altíssimos. Vai viver frustrado, ansioso, inseguro. Mas se você colocar a sua confiança em Deus, se você se lembrar do que Ele já fez na sua vida, se usar o seu passado como currículo de fé, como testemunho do que Deus já fez, você vai enfrentar qualquer gigante. Vai vencer qualquer batalha, porque a batalha é do Senhor. E a vitória, quem garante, é Ele. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida. Amém? E a partir de hoje, pare de tentar convencer quem não acredita em você. Pare de buscar a aprovação de quem já te desqualificou. Pare de vestir a armadura que não serve em você. E vá do jeito que Deus te preparou, com a sua história, com as suas cicatrizes e com as suas vitórias que ninguém viu. Porque o leão que você enfrentou lá no passado te preparou para o gigante que você está enfrentando agora. E esse gigante vai cair. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você é capaz, mas porque Deus é poderoso. Não porque você mereça, mas porque o Senhor te escolheu. Então hoje eu declaro sobre a sua vida: você não precisa da aprovação deles. Não precisa da validação deles. Não precisa que acreditem em você, porque Deus acredita. E isso é o bastante. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é a nossa fonte de confiança. Obrigado porque não precisamos buscar validação nas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos vê não como somos, mas como estamos nos tornando. Obrigado porque o Senhor usa o nosso passado para nos preparar para o nosso futuro. Senhor, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos aprovação nas pessoas em vez de buscar em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a opinião deles nos paralisar. Pelas vezes em que tentamos vestir a armadura de outra pessoa em vez de ser quem Tu nos chamaste para ser. Lava-nos em Tua poderosa presença. Eu peço que o Senhor liberte cada pessoa da prisão da opinião alheia. Que elas parem de considerar a descrença dos outros. Que elas se lembrem das vitórias passadas. Que usem o testemunho do leão e do urso para enfrentar o Golias de hoje. Senhor, dá coragem para enfrentar os gigantes. Dá sabedoria para não desperdiçar energia tentando convencer quem não acredita. Que cada um saiba hoje que não precisa da aprovação deles. Que cada pessoa entenda que a batalha é do Senhor. E que cada um veja os seus gigantes caírem. Experimentem vitórias que só o Senhor pode dar. Eu entrego em Tuas mãos e apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nesse vídeo. Ó Deus, eu não conheço essas pessoas. Eu não sei o que elas têm vivido, mas o Senhor conhece até os fios de cabelo que tem na cabeça deles. Então eu peço que o Senhor visite agora cada coração aflito, cada mente cansada, cada pessoa que tem se sentido esquecida. Que o Teu Espírito Santo envolva cada um com paz,
com consolo, com esperança. Que o Senhor traga cura onde há dor, restauração onde há feridas e fé onde o medo tem tentado dominar. Eu também quero orar, meu Deus, por aqueles que têm chorado em silêncio, por aqueles que têm sentido o peso da rejeição, por quem foi esquecido, por quem foi deixado de lado quando mais precisou de ajuda. Consola esse coração, meu Deus. Mostra que o Senhor nunca abandona, que o teu amor permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada de lutar, por quem tem feito tudo certo, mas ainda não viu o resultado. Renova as forças dele, Pai. Traga ânimo novo. Mostra que o tempo da colheita vai chegar, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Eu oro por essas pessoas que estão enfrentando problemas na família, por casamentos que estão abalados, por pais e mães que estão orando por seus filhos. Que o Senhor toque nesses lares, ó Deus. Restaura o amor, o respeito e a comunhão. Que o perdão prevaleça e que o teu Espírito Santo traga paz, onde antes só havia confusão. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que lutam contra os vícios, contra pensamentos de morte, contra a tristeza e a ansiedade. Que a tua libertação alcance cada um agora. Que eles sintam a tua presença entrando no coração, curando as feridas, acalmando a mente e renovando a fé. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que passam por lutas financeiras. Ó Deus, abre as portas, mostra um caminho novo para ele e para ela. Abençoa os filhos e filhas que estão deixando seus nomes aqui nos comentários, clamando por uma mudança nessa área. Que eles possam dizer com fé: eu entrego as minhas finanças nas mãos do Senhor e confio que Ele fará o melhor por mim e pela minha família. Eu oro por cada pedido que foi deixado aqui, mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram guardados no coração. O Senhor sabe o que cada um precisa. Atende, meu Deus, segundo a tua vontade. Contempla essa pessoa que se sente desqualificada, porque ouviu palavras que a fizeram duvidar de si mesma. Eu oro por essa pessoa que está tentando se encaixar numa armadura que não é para ela. Liberta, meu Deus, restaura a confiança. Mostra que o valor deles não vem das pessoas, mas vem de ti. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que também está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração. Repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar e também
que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você estará abençoando o nosso ministério. E também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna
que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16,
Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica,
o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus. Que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai,
eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em tuas mãos, porque confiamos em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem. Mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos de 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil.
o povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor. Não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras, ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se ele diz que você pertence a ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar.
não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grande demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando, você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários, minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos.
Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples, que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia,
Portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra. E tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição. Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir
de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa.
Pedimos que a tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 está escrito: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero refletir junto com você na história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu creio que essa mensagem de hoje vai te dar um novo ânimo, vai te encher de esperança e de fé, e vai motivar você a continuar lutando pelos seus sonhos. Esse canal existe para que você seja encorajado a se aproximar mais de Deus e a compreender a vontade dele. Se você quer fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem alimentado a sua fé e fortalecido o seu espírito todos os dias, é só você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E além da leitura da palavra e da explicação da passagem, nós temos um momento de oração no final do vídeo. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva também aqui nos comentários a seguinte declaração de fé: eu não vou desistir. Amém? Declare isso pela fé. Irmãos, a história de Ana, registrada em 1 Samuel, é uma tremenda lição, rica em ensinamentos sobre fé, perseverança e a maneira como Deus opera na vida dos seus filhos. Algumas coisas me chamaram muito a atenção aqui nesse texto e hoje eu queria compartilhar com você. Amém? A primeira coisa, não desista do seu sonho. Ana é um exemplo de persistência e fé. Ela sonhava em ser mãe, mas enfrentava a esterilidade, uma situação extremamente desafiadora naquela época e para aquela cultura. A dor de Ana nos ensina sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente contrárias. A persistência de Ana
em orar e buscar a Deus, apesar da sua situação, mostra que manter a fé e a esperança vivas são fundamentais para superar as adversidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui com essa história, a importância de Penina na vida de Ana. Penina, a outra esposa de Elcana, aquela que tinha filhos, pode ser vista como a personificação das afrontas e das dificuldades que nós enfrentamos. A provocação de Penina não foi apenas um desafio pessoal para Ana, mas também um símbolo das afrontas do inimigo que tentam nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. A existência de Penina na história, na trajetória de Ana, nos lembra que as adversidades podem nos impulsionar a buscar ainda mais intensamente a Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa dependência dele. Terceira coisa que eu aprendo, o poder da oração e do voto. O clamor de Ana no templo, acompanhada de um voto a Deus, nos revela o poder da oração e da entrega total a Deus. Ana não apenas orou, ela fez um voto, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Isso demonstra uma fé extraordinária e uma disposição de entregar o resultado de suas orações nas mãos de Deus. A oração, aliada a um compromisso sério, move o coração de Deus e traz respostas além das nossas expectativas. Outra coisa que me chamou a atenção, por que Deus atendeu o desejo de Ana? Deus atendeu o desejo do coração de Ana não apenas por causa da sua persistência, mas também por causa do seu coração sincero e da sua entrega total. Ana estava disposta a devolver a Deus o próprio milagre que ele lhe daria. Essa atitude reflete uma compreensão profunda do verdadeiro propósito dos dons de Deus. Eles não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para glorificar a Ele. Deus atendeu Ana porque viu nela um coração puro e um desejo sincero de cumprir a sua vontade. Quinta coisa, a falta de sabedoria e de visão do sacerdote. Eli inicialmente interpretou mal a oração fervorosa de Ana, pensando que ela estava embriagada. Isso destaca a falta de visão espiritual e de sabedoria, até mesmo entre aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. A repreensão precipitada de Eli nos lembra que devemos buscar discernimento e compreensão antes de julgar as ações e motivações dos outros. A correção de Ana a Eli e sua subsequente bênção sobre ela também mostram que Deus pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Ana nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, a ver as adversidades como oportunidades para aprofundar nossa fé e a sempre confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando nós não entendemos as suas razões. Que nós possamos aprender hoje, com a vida de Ana, a manter a nossa fé firme, independentemente das circunstâncias, e a buscar Deus com os nossos corações puros e quebrantados. Eu termino essa reflexão com Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Assim como Ana enfrentou a esterilidade e as provocações com uma fé inabalável,
Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as nossas lutas como oportunidades para fortalecer nossa dependência de Ti. Que essa história nos lembre que a perseverança em oração e fé pode transformar nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Reconhecemos, Pai, que as provações que enfrentamos não são somente obstáculos, mas instrumentos que o Senhor usa para moldar a nossa maturidade, nosso caráter e nossa integridade espiritual. Assim como o Senhor atendeu ao desejo de Ana, de uma maneira que preparou o seu coração para receber as tuas bênçãos com sabedoria e gratidão, nós pedimos que o Senhor nos ensine a permitir que a perseverança complete a sua obra em nós. Que possamos alcançar a plenitude em nossa fé e em nosso relacionamento contigo, nos tornando maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pedimos também, Pai, que a nossa fé não seja meramente expressa em palavras, mas que seja evidenciada em nossas ações, que seja acompanhada de compromissos concretos e atitudes que reflitam nossa total confiança em Ti. Nos inspira a viver uma fé ativa, manifestada por atos de amor, de serviço e dedicação ao Teu reino. Que as nossas vidas sejam um testemunho do poder da fé. Concede-nos a força para perseverar, a sabedoria para crescer e a coragem para agir conforme a Tua vontade. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e o pedido de oração que ela escreveu aqui nos comentários. Que, segundo a Tua vontade, o Senhor entre com a provisão, com a cura, com a restauração, com o conforto, com o consolo que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã necessita. Visita, Pai, essa família em todas as suas necessidades. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.